Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Você pode dizer glória a Deus? Amém? Nós estamos no melhor lugar do mundo, irmãos. Por isso que o salmista vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Que bom estar na casa do Senhor. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, tem um momento especial de oração, porque teve um pedido de casamento aí esse final de semana, e nós queremos oficializar na igreja. Nosso querido Daniel pediu a Miriam em casamento. Vem cá em nome de Jesus. Quero convidar Diácono Carlos, Diaconisa Conceição também, pode vir aqui. A Miriam já está mandou vir para o meio da igreja, olha. Ele queria ir pela beirada, ela falou, é pelo meio, já está. Tem que ser filha do negão mesmo. Amém? Glória a Deus, né? O Daniel e a Miriam servem conosco, né? A Miriam, para quem não conhece, é filho da Diaconisa e Diácono Carlos, Diaconisa Conceição, Diácono Carlos, e são uma bênção aqui na igreja, né, irmãos? Tem servido ao Senhor, Miriam nas crianças, o Daniel ali, do jeitinho quietinho dele, na sonoplastia, nas células, e são uma bênção. E nós, né, vamos orar, pedindo ao Senhor. Eu pedi para o Carlos e a Conceição vir, porque esse tempo do noivado, né, ainda o compromisso é com os pais, né, e eu sei que os pais estarão orando, aconselhando, ministrando, para que tudo, até no momento do casamento, o Senhor seja glorificado. E eu te convido a ficar de pé. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida deles, e que seja um momento de aprendizado, crescimento em nome de Jesus. Você pode estender as suas mãos? Pai, nós, ó Deus, rendemos graças ao teu santo nome, Senhor, pela vida do Daniel e da Miriam, esse início, Pai, de noivado. Pai, pedimos ao Senhor que continue sendo com os seus filhos, que eles possam, Pai, no nome de Jesus, se prepararem, a cada dia mais amadurecerem em Ti, Senhor, conhecendo um ao outro, e sempre, ó Pai, trazendo o Senhor para esse relacionamento. Nós, como igreja, pedimos ao Senhor as ricas bênçãos do Senhor, e continue, Pai, sendo com os seus filhos. Pai, continue ministrando ao coração deles, e por onde eles forem, por onde eles passarem, que a Tua mão os conduza, Senhor, que o Senhor continue, Pai, com Tuas mãos estendidas, e que eles possam, Pai, ser bênção por onde eles forem. Pai, guarda esse tempo. Nós abençoamos esse noivado e pedimos ao Senhor, ser com eles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Eu ia pedir o negão para dar um abraço no Daniel. Neemias capítulo 4. Glória a Deus. Fiquei até vermelho. Neemias capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? A vida de paparazzi é brava. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode acompanhar na TV. Diz assim o texto: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes, esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse:
Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Verso 4, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Verso 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Verso de número 9, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Verso de número 13, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as lanças e seus arcos. Versículo 14, inspecionei, dispus-me, diz aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Versículo 16, daquele em dia adiante, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Versículo 18, os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar que ouvides o som da trombeta, para ali correrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Fala comigo, nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e a metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com suas armas à sua direita. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, edifique o nosso coração, e que através dessa palavra possamos ser fortalecidos, edificados, transformados para a glória do teu nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada ministramos também em Neemias capítulo 4. Só que de uma forma diferente, falamos sobre as estratégias dos inimigos para atrapalhar a reconstrução dos muros. Quais foram as estratégias que os inimigos usaram dentro desse capítulo 4 para impedir com que a reconstrução dos muros de Jerusalém fosse adiante? Primeiro, nós falamos sobre a zombaria, na qual acabamos de ler que os inimigos vinham e zombavam do povo de Israel. Depois, eles usavam as ameaças, porque disseram também dentro do texto que estavam juntando o povo para ir para Jerusalém e lá suscitar confusões. Outra questão que o inimigo trabalha dentro do texto é o desânimo. E a última questão é o medo. Então nós falamos desses 4 pontos, diante das estratégias que os inimigos estavam usando, que era a zombaria, a ameaça, o desânimo e o medo, para impedir, porque o desejo do inimigo, nós sabemos, que é impedir, paralisar, não deixar com que a obra avance, porque sabemos que a reconstrução dos muros de Jerusalém traria a glória de Deus novamente para Jerusalém. Ou seja, enquanto as portas, os muros estavam quebrados, as portas estavam queimadas, Jerusalém estava numa vergonha, Jerusalém estava destruído, passando um momento de muita dificuldade. Então se levanta Neemias e começa
a reconstruir as coisas. E o inimigo, meu irmão, ele não fica feliz quando nós começamos a reconstruir aquilo que está perdido, que nós começamos a trabalhar naquilo que para muitas pessoas já não faz sentido. E a Bíblia diz que o inimigo se levanta, porque todas as vezes que nos colocamos na posição, no lugar que Deus deseja que nós venhamos estar, o inimigo vai se levantar. Então eu disse aqui que todas as vezes que você se colocar onde Deus quer que você esteja, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Mas eu sei também, meu irmão, que o inimigo ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque o nosso Deus é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é Ele que nos guarda, é Ele que peleja por nós, é Ele que batalha as nossas guerras. E quando a gente lê novamente esse texto, a gente vê que Neemias ele tem atitudes diante das situações e das estratégias que o inimigo tem. Ou seja, o inimigo vem, se levanta contra o povo de Deus, mas Neemias não fica parado. Neemias ele não só fica aceitando a situação como estava, mas Neemias, diz a palavra de Deus, que ele se posiciona. Então eu quero falar nessa noite sobre as atitudes que Neemias teve diante dos ataques, ou diante das estratégias do inimigo. Meu irmão, o inimigo vai se levantar de muitas formas para atingir você, para atribular seu coração, para tentar tirar você do foco, para tentar atrapalhar o agir de Deus através da sua vida. Mas você também precisa ter atitude, você precisa se levantar em Deus, e não ficar só acuado, e não ficar somente escondido, porque tem gente que diante de uma guerra, ele está acuado, diante de uma guerra ele está escondido, diante de um problema que ele está enfrentando, ele está retrocedendo e não avançando. Meu irmão, nós como cristãos, precisamos nos apegar ao Senhor e crer que o Senhor é aquele que vai nos dar a vitória diante das batalhas que estamos enfrentando. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter atitudes no meio da guerra, pois Deus vai se levantar em seu favor. Qual é a primeira atitude então que Neemias tem? Verso 4, olha comigo. Ouve, ó nosso Deus. Primeira atitude de Neemias é orar. O inimigo vem se levantando aqui nesse momento para zombar de Neemias e zombar dos muros. Tobias vai dizer assim, ó: ainda que uma raposa, ainda que vocês reconstruam esse muro, vai vir uma raposa e vai encostar nesse muro, esse muro vai cair. Ou seja, o que vocês estão fazendo em vão. O que vocês estão fazendo é um trabalho em vão, esse muro vai cair rapidamente. Se soprar um vento, esse muro cai. E a gente vive com esse tipo de situação todos os dias da nossa vida. Só que eu acho interessante que em nenhum momento da vida de Neemias você, dentro desse texto, você vê ele discutindo com os inimigos que estavam afrontando a vida dele e o povo de Israel. Você não vê Neemias parando e debatendo sobre a situação que eles estão vivendo. Não. Qual é o papel de Neemias aqui no texto? Orar. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender esse caminho. O início do culto foi falado sobre isso. A mulher que estava perseverando na oração. Lucas 18. E nós aprendemos que o caminho do nosso coração, muitas das vezes, da nossa caminhada, diante da guerra que enfrentamos e vivemos, é o caminho da oração. Sabe por que você tem perdido batalhas? Sabe por que muitas vezes você tem sido fracassado? Porque você quer discutir ao invés de orar. Você quer bater de frente ao invés de buscar ao Senhor. Neemias aqui não está batendo de frente com ninguém. Neemias aqui não está mostrando para ninguém o que estava realmente acontecendo nos muros de Jerusalém, não. Neemias não está batendo de frente com os inimigos. O que Neemias faz? Ele ora ao Deus de Israel. E meu irmão, nós precisamos aprender o caminho da oração. Ao invés de discutir, ao invés de afrontar, ao invés de rebater, ao invés de debater, a palavra de Deus para o meu e o seu coração nessa noite é: aprenda
o caminho da oração. Quando você e eu aprendemos a orar, quando eu e você aprendemos a ir até o Senhor, Deus, Ele vai cuidar de nós. Você quer ver uma coisa? O que eu acho interessante, dentro da palavra de Deus, Paulo, Atos capítulo 16, tinha uma jovem lá com espírito de adivinhação, e o texto vai dizer que Paulo expulsou o espírito daquela menina. Os magistrados, todo mundo se levanta contra Paulo, leva ele para a praça pública, dá chicoteada no Paulo, apanhou, sofreu, e a Bíblia diz que ele vai na praça pública sofrer escárnios e açoites. Desculpa. E dentro da palavra do Senhor, o texto vai dizer que Paulo permanece calado. Qual o momento que você vai ver Paulo falando alguma coisa? Só um momento. Qual? Dentro da prisão. Você vai ver Paulo falando algo com Deus. E diz a Bíblia que Paulo à meia-noite orava e cantava ao Senhor. Você não vê Paulo falando com os magistrados. Você não vê Paulo discutindo com as autoridades. Você não vê Paulo tentando se justificar. Mas ele fala com Deus. Eu e você precisamos aprender esse caminho. O caminho da oração. Quando nós aprendermos o caminho da oração, irmãos, a vitória é certa. Vai orando aí. Tô igual o Fábio, né? Essa parte aí vocês editam lá no vídeo. Tem que pôr assim, sem papel? Amém? Eu vou pregar cabala aqui, vocês não reparam não? O texto vai dizer, irmãos, que Paulo ele vai para a presença de Deus. Paulo indo para a presença de Deus, o Senhor sacudiu a prisão. O Senhor move aquela cadeia. O Senhor faz um terremoto. Porque quando aprendemos a ir para Deus, quando aprendemos a ir para o Senhor e colocar as nossas causas, o que Neemias está dizendo aqui é isso: ouve Deus, que nós estamos sendo afrontados. Ouve nosso Deus, que estamos sendo injuriados, estamos sendo zombados. Nós como cristãos, irmãos, precisamos aprender muitas das vezes o caminho que pessoas vão nos afrontar, vão nos tirar do foco, vão tentar nos tirar de onde Deus quer que nós estejamos. Mas o nosso papel não é revidar, não é bater de frente. O nosso papel com o Senhor é orar, é ir para o caminho da oração, como Jesus fez. Irmãos, eles batiam em Jesus, e o texto vai dizer que Jesus ele mantinha-se calado, porque ele não abriu a boca como um cordeiro. E eu acho lindo isso no nosso Senhor, porque ele poderia pedir ao Senhor que enviasse uma legião de anjos para vir o socorrer. Sabe o que Jesus faz? Ele se mantém calado. Eles batiam no rosto de Jesus, e eles falavam: prova que você é o filho. Ele permanecia calado. Se você é o filho de Deus, desça da cruz e prova para nós. Ele se mantinha calado. Irmãos, o seu negócio não são com homens. O seu negócio não é provar para ninguém quem você é. O meu negócio e o seu negócio não é nos justificar diante de pessoas. O meu negócio e o seu negócio é com Deus. Se um dia alguém se levantar contra a sua vida, aprenda a ir para a oração. É Deus que vai te capacitar a vencer essa batalha. É Deus que vai te capacitar a vencer essa guerra. Eu amo isso, porque nós precisamos aprender a fazer como Neemias. Ouve, ó nosso Deus.
E sabe o que eu acho mais lindo em Jesus, gente? É quando Jesus morre, aí as pessoas que estavam ao pé da cruz diziam, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Só depois da morte dele. Sabe por quê? Que quem é não precisa falar que é. Quem é em Deus não precisa justificar que é. Você não precisa sair justificando a sua vida para ninguém. Se Deus é na sua vida, meu irmão, o seu negócio é com Ele. Então, fique na presença de Deus. Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar. Neemias está recebendo uma afronta, mas a Bíblia diz que ele vai para a oração. Ouve, ó nosso Deus. Então fala para a pessoa que está do seu lado, no meio da dificuldade, aprenda a orar. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É o Salmo de Davi. Eu amo o Salmo de Davi no capítulo 3. Davi estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. E esse salmo me encanta, porque Absalão estava querendo matar o seu pai. Davi fugindo do filho. Aí ele escreve o Salmo 3. E vai dizer assim o Salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim e dizem, não há em Deus salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha rocha, que exalta a minha cabeça. Eu deito e pego no sono e acordo, porque só tu me fazes repousar. Não terei medo dos 10 milhares que se levantam contra mim. Davi orando diante de Deus, porque ele sabia que a confiança dele não estava no seu exército. A confiança de Davi não estava nas pessoas que estavam ao seu redor. Mas quando ele faz o Salmo 3, ele está dizendo assim, eu estou sendo perseguido, o meu filho quer me matar, mas eu deito na cama, eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor é aquele que me sustenta. No meio da sua guerra, no meio da sua batalha, aprenda a orar e a confiar no Senhor. Sabe, irmãos, quando eu olho para isso nos inspira e precisa a cada dia mais nos moldar para que possamos não revidar as afrontas, as dificuldades que vivemos, porque quem te justifica é Deus, quem luta as suas batalhas é Deus. Eu entendo assim que Deus, quando você recebe alguma afronta, alguma situação e você quer revidar, Deus está lá no céu. Então quando você revida, Deus está com os braços cruzados. Aí quando você vai para Ele e fala assim, então agora eu descruzo meus braços, porque eu vou batalhar a sua batalha. É isso. Nós precisamos entender o caminho da oração. Neemias, diante de uma situação difícil aqui, irmãos, o texto é bem claro em dizer, ouve ao nosso Deus, porque eles estão zombando de nós. A nossa vergonha está sendo exposta. Situações difíceis estão acontecendo sim conosco, mas aprenda a orar. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer como um profeta de Deus, em situações difíceis na sua vida, não vá para pessoas, vá para a oração. Vai para Deus, vai para buscar a presença de Deus. É o Senhor que vai batalhar as suas batalhas. Olha outro texto interessante, verso 6. A bala resolveu, hein? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Fala comigo, tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, uma coisa preciosa que você precisa aprender no meio das batalhas é animar. Isso aqui não é linguagem coach, não. Mas o ânimo precisa fazer parte do seu coração no meio das guerras. Porque Provérbios 24:10 vai dizer assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Tem gente que você encontra, ele está vivendo uma guerra, tá. Você pergunta para ele, como é que você está, irmão? Estou mal. Como é que você está, irmão? Não, o negócio é só Deus.
Como é que você está, irmão? Você nunca encontra com o sujeito que ele está bem, está com um sorriso no rosto, está falando, eu estou na guerra, eu estou na prova, mas Deus é comigo, Deus vai me dar vitória, Deus é comigo, Deus me sustenta, Ele se faz presente a cada amanhecer. Aí você encontra com a pessoa, ela todo dia está acuada, ela todo dia está cabisbaixa, ela todo dia está mal. Não é errado estar mal, porque o dia mal chega, sim ou não? Mas você encontra meses e meses, você vai conversar com as pessoas, elas estão assim. E o texto vai dizer, irmãos, que o muro começou a ser reconstruído e chegou até a metade, porque o povo estava animado. E é engraçado, o texto vai ser bem claro em dizer, assim edificamos. Neemias não está dizendo, eu edifiquei. Neemias não está falando assim, é porque eu estava animado, e eu fiz, eu trabalhei. Ele está dizendo, nós edificamos, e assim o povo estava animado para trabalhar. Edificação da obra de Deus não é só o pastor, não é só a liderança, não é só o líder de célula, não é só os obreiros, não é só os diáconos, não é só o pessoal do louvor. A igreja precisa ter ânimo para trabalhar. A igreja precisa ter ânimo para avançar. Acabamos de falar aqui, irmãos, é nossa obrigação convidar pessoas para estar na igreja. Não somente em dia de festa, que é importante, nós vamos comemorar 24 anos, glória a Deus que a igreja está aí, firme e forte na presença do Senhor, mas o mais importante é que você entenda, eu sou edificador dessa obra, eu não vou ficar acuado, eu não vou ficar prostrado, eu não vou paralisar, eu não vou deixar as coisas, os problemas passarem por cima de mim, mas eu vou me levantar, eu vou me animar. Será que esse irmão está com cara de animado? Olha para ele aí. Vê se o foguinho está com cara de animado aí. Ei, você precisa abrir o sorriso às vezes, irmão. Sabe o que o diabo quer? É que você trunfa a cara mesmo, é que você fique falando e exaltando os seus problemas, é que você fica batendo no peito e fazendo com que os seus problemas aumentem a cada dia mais. Não, se levante hoje em Deus e fala assim, show problema, eu vou me levantar no Senhor, porque Deus é na minha vida. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a luta, eu vou me animar no Senhor. É por isso que Deus vai em Josué. Josué, depois de Moisés morrer, ele estava tribulado lá, sem saber o que fazer. E agora o que será de mim? Aí Deus vai lá em Josué e fala assim, Josué, não tema, Josué. A palavra que eu dou para você é assim, ser forte e corajoso, Josué. Não temas, eu serei contigo por onde quer que andares. Ei, irmão, tem momento na nossa vida que a gente está abatido mesmo. Tem momento na nossa vida que a gente está assim mal mesmo. Tem momento que as situações difíceis acontecem mesmo. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Se levante, se anime, porque Deus será contigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele que te capacita a vencer. Ele que te dá graça no meio das guerras. Ele que fortalece o seu coração. Então o texto vai dizer que Neemias ora e depois o povo se anima. Agora olha outro ponto, verso 13 e 14. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças, e os seus arcos. Verso 14. Inspecionei-me, dispus-me, e disse aos nobres, magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor Deus, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Irmãos, eu meditando nesse versículo, sabe o que a palavra de Neemias está trazendo para o povo? Ele vai falar assim, ó, fique atento aí, porque o inimigo está ameaçando vir. Ele vai se levantar e ele vai vir contra nossas vidas. Aí o que Neemias faz? Ele levanta os chefes das famílias, os nobres, os magistrados, os líderes. Ele levanta e fala assim, ó, lembra
do Senhor teu Deus. Mas eu vou dar um recado para vocês. Olha só que interessante o verso 14. Na última parte. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? Isso me fez pensar sobre o sistema que o mundo está vivendo hoje. Você olha para o sistema e você vê que família está sendo deturpada. A imagem de família está sendo deixada de lado. Família tradicional não está sendo valorizada mais como era. Os conceitos de família estão sendo deturpados. Aí você olha, igrejas, o conceito de muitas igrejas, você já vai ver nos Estados Unidos, você vai ver na Inglaterra, igrejas wesleyanas aí, que já liberou o casamento gay. Você vai ver igrejas, passaram grandes homens de Deus por essas igrejas, com esse conceito. Irmãos, e sabe o que eu tenho percebido? Esse conceito, dessa questão diabólica, desse sistema mundano, está entrando sorrateiramente pelas igrejas e a gente está sentindo que está tudo normal. A gente pensa que isso é normal, que o pecado é normal, que não ter família mais é normal, que casar homem com homem é normal, que mulher com mulher é normal. Biblicamente falando, não, irmãos. Biblicamente falando, Deus criou o homem e a mulher e colocou-os juntos para a reprodução e glória do seu nome. E esses conceitos vão entrando sorrateiramente na mente das pessoas, e a gente começa a olhar e aplaudir. E Romanos vai dizer que todos aqueles que estão concordando com essa atitude são dignos de morte. E olhando para esse texto, Neemias está dizendo assim, ó, você precisa batalhar pelos vossos filhos, pelas vossas filhas. Irmãos, isso traz temor no nosso coração, porque eu penso nos meus netos. O que vai ser dos meus netos na igreja de Deus? Aquelas pessoas que vão me suceder neste altar, aquelas pessoas que têm a responsabilidade de continuar a obra que Deus tem através da minha vida. E se nós não soubermos passar o bastão, você já viu lá na corrida 4x4? Os homens, o sincronismo de passar o bastão tem que ser minucioso para não acontecer nenhum atraso. E aquela corrida, irmãos, é a coisa mais importante, a hora que passa o bastão. Se você errar num detalhe, você perde a corrida. E a gente às vezes está deixando de pelejar pelos nossos filhos. Essa palavra trouxe muito temor no meu coração, irmãos, porque Neemias está dizendo assim: peleje pelos vossos filhos, peleje pelas vossas filhas, peleje pelos vossos irmãos. O que vai ser da igreja daqui 10 anos? O que será da igreja daqui 20 anos? Se nós não nos levantarmos para pelejar, se nós não nos levantarmos para lutar, estar na frente da batalha, guerreando pela nossa casa. Um alerta para você, meu irmão: lute pela sua família, lute e inculque na vida dos seus filhos a palavra de Deus, mostre eles o caminho do Senhor, traga a responsabilidade ao coração deles do Evangelho de Jesus Cristo, porque esses conceitos têm vindo com muita força. O sistema, a televisão, os ambientes estão doutrinando os nossos filhos. E a palavra de Deus é para o meu e o seu coração: no meio da guerra, peleje pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, por todos aqueles que estão ao seu redor. Olha outro verso, verso 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços
trabalhava na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Verso 17. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. Olha que interessante. Moraes, vamos pintar os muros de Jerusalém, Moraes. Moraes deu glória. Aí pega o pincel ou o rolo, numa mão tem uma arma e na outra mão pintura. Vão agora embuçar os muros, pedreiros aí. Pega a massa, a colher numa mão e a arma na outra. Sabe por quê, irmãos? No momento de batalha, nós não podemos frouxar. No momento das guerras, você não pode frouxar, você tem que estar atento. Porque um vacilo, um descuido, um momento que você se deixa levar, o inimigo vem e te ataca. Aí ele está dizendo assim, ó, agora todas as pessoas que estavam trabalhando no muro, eles trabalhavam com a mão e estavam preparados para a batalha na outra. Você tem sido assim? Você tem estado preparado para a guerra? Para a batalha? Para as afrontas? Para as dificuldades? Isso fala, irmão, que nós precisamos ter a nossa arma nas mãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que você precisa empunhar. Claro que nós não estamos numa luta física como daqueles dias, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Então você tem que trabalhar, mas na outra mão, a palavra. Ela é a nossa espada, ela é o nosso escudo, ela é aquela que nos protege, ela é aquela que nós atacamos através dela, porque ela que nos fortalece. Então o texto vai dizer que numa mão eles trabalhavam, na outra mão eles estavam segurando a sua arma. Não abra mão da sua arma, não. Não abra mão da arma que Deus colocou nas suas mãos. E o povo estava atento, porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, mas eles estavam firmados. Olha outro texto, versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, eu achei interessante essa atitude de Neemias, porque o muro de Jerusalém era muito grande. Então eles estão reedificando os muros. Então vamos supor, uma pessoa estava aqui na igreja reedificando os muros, a outra pessoa estava lá no açougue do Zé da Ritinha reedificando a outra parte do muro. Então eles estavam longe. A ordem de Neemias foi, ele falou assim, ó: quando vocês ouvirem o som da trombeta, se ajunte, porque lá tem problema, onde tem fumaça tem fogo. Neemias está falando assim, a gente está muito longe um do outro, a gente está separado demais, e no momento da trombeta, vocês se ajuntam. Irmãos, outra coisa que eu fiquei meditando sobre isso, trazendo uma aplicação para o nosso coração. Irmãos, o nosso dia a dia tem feito a gente ficar assim, cada um separado, cada um num canto, cada um numa parte do muro. Você está fazendo o seu, eu estou fazendo o meu, cada um está fazendo o seu. E às vezes a gente passa semanas e semanas e não encontra, não para, não toma um café junto, não come uma broa, não come uma costela, um churrasco, porque a correria do dia a dia faz a gente ficar longe. E sabe o que me trouxe aqui? A estratégia de Neemias nesse momento, irmãos, é tocar a trombeta, que ele está falando assim, ó: a trombeta é para que vocês se unam. A gente tem trocado trombeta aqui toda terça-feira, tem célula. Se ajunte, irmão. A gente tem que tocar trombeta, quinta-feira tem culto, se ajunte. Domingo tem culto, é tocando trombeta, se ajunte. Você olha esse Animal Planet aí, irmão, ele só pega os caras que ficam sozinhos, os animais que ficaram sozinhos. Leão, onça, só vai naquele que está
separado do bando. Irmãos, para você estar consciente que você está guardado, não se separa do bando, não. De vez em quando você vê o gnu lá, ou o búfalo, com aquela força toda sendo atacado pelos leões. Por quê? A força dele fez ele permanecer inabalável diante dos leões? Não. Mas os leões não atacam quando eles estão juntos. Aprenda o princípio de estar junto. Neemias está falando assim, ó, a gente está muito longe do outro, mas se ouvir o som da trombeta, corra e se ajude. Porque é melhor andar dois juntos. É melhor ter dois do que se um cair o outro levanta. Dentro da palavra de Deus a gente vai ver Neemias conclamando o povo para a unidade. Então onde você reunir, pode ter certeza que lá neste lugar o Senhor vai pelejar por você. Porque esse é o princípio da união no nosso coração. Onde nós nos reunimos, onde nós estamos ajuntados, onde a gente está em oração um com o outro, e ali a força de Deus vem sobre nós. Neemias está mostrando que se o povo ficasse distante, a qualquer momento eles poderiam ser atacados, mas se alguém fosse atacado, a trombeta tocaria para anunciar a chegada do inimigo, e Deus pelejaria por eles. Então o que você precisa aprender? A entender as normas do que Deus tem para a nossa vida, o que Deus estabeleceu para o nosso coração. Olha outro texto, versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, e a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda, nem que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Irmãos, eu olhei isso aqui também, eu fiquei impressionado com a atitude de Neemias. Sabe o que está acontecendo aqui? Neemias nem dormindo direito estava. Ele disse que o povo que trabalhava de dia, ficava de noite para fazer turno, descansando, mas atento para alguma coisa. Aí o texto vai dizer que quem trabalhava de dia, descansava de noite, e quem trabalhava de noite, ficava atento de dia, porque assim eles estavam trocando turno. E o que me chamou a atenção no versículo 23, o último versículo, que Neemias nem trocar de roupa trocava. Olha o texto: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Esse texto aí mostra que nem tirava a roupa para dormir, eles tiravam. Você sabe por quê, irmãos? Aprenda isso. No momento da guerra que você e eu estejamos vivenciando, talvez a última coisa que seria importante era tomar um banho, fazer uma maquiagem, arrumar um cabelo. Você já viu alguém fazer maquiagem para ir para o velório? A esposa lá, vai lá velar o esposo que morreu. Vou passar uma maquiagem, fazer escova, vou lá no salão antes. No momento de guerra não tem isso não, gente. Momento de guerra é luto. Momento de guerra a gente atenta para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E o momento de guerra na sua vida mostra que talvez essas necessidades são coisas simples, são vãs. Talvez o inimigo estava ameaçando tão forte Neemias, e o texto vai dizer que nem tirar a roupa para dormir eles poderiam, porque eles estavam preparados para a batalha. Ei, não brinca de ser crente não, você está numa batalha, irmãos. Nós estamos numa batalha, e talvez a última coisa que precisa ser vista é o nosso bem-estar. Deixa eu falar um negócio aqui, não me leve a mal, mas no evangelho a última coisa que você tem que pensar no seu bem-estar. No evangelho, a última coisa que você precisa pensar é no seu bem-estar.
Se você veio para a igreja por causa do seu bem-estar, você está no lugar errado. Porque aqui você vai ter que abrir mão das suas vontades. Aqui você vai ter que aprender a virar um velório para dormir com alguém no velório. Aqui você vai ter que aprender a visitar alguém. Aqui você vai ter que abrir mão do seu eu para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. O que Neemias está nos ensinando é que no meio das batalhas, a última coisa que talvez a gente vai pensar é no nosso bel prazer. É nas nossas achismo, nas nossas vaidades, nos nossos desejos. Deus está falando por intermédio de Neemias conosco. Nós precisamos, no meio da guerra, nos levantar. Porque quando eu me alistei no exército de Jesus, eu disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós precisamos orar. Nós precisamos ter ânimo para trabalhar. Nós precisamos não desanimar. Nós precisamos ter no nosso coração o sentimento de guerrear pela nossa casa, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos distanciar. Nós não podemos deixar que os irmãos se afastem de nós. E também nós não podemos olhar pelo nosso prazer. Porque na guerra, a última coisa que podemos pensar é no nosso prazer. Só que eu acho maravilhoso o versículo 20. Se ajunte ali, e Deus pelejará por vós. Irmãos, quem que vai pelejar nossas guerras? Quem vai pelejar? Deus. Quem vai te dar vitória? Quem vai derrotar os inimigos? Mas as atitudes é conosco. Tem atitude de orar, tem atitude de não desanimar, tem atitude de pelejar pelos seus filhos, tem atitude de não descansar, tem atitude de não olhar para si mesmo, tem atitude de estar preparado para a guerra. A Neemias aqui está nos mostrando que em todo e qualquer momento ele estava preparado. Você está nessa guerra. Que não venhamos ser pegos, desapercebidos. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, aqui nós estamos nessa noite mais uma vez. Queremos te dar graças pela tua palavra. E quero pedir ao Senhor a ajuda do Senhor sobre o coração dos meus irmãos. Assim como Neemias teve essas atitudes, ó Pai, de orar, de não desanimar, de pelejar, de estar preparado, Pai, de não descansar, Senhor, de estar pronto, de não se distanciar. Que, Senhor, que a tua igreja, Pai, possa entender esses caminhos que ele trilhou, Senhor, diante da adversidade e das situações que o inimigo vem trazendo contra a vida dos teu povo. Senhor, então eu te peço nessa noite, ser com teus filhos, derrama sobre eles a tua graça, manifesta sobre eles a tua presença, que os teus filhos, ó Pai, possam ser vivificados pelo poder da tua palavra, que os seus filhos, ó Pai, possam receber da parte do Senhor a transformação e a edificação da parte do Senhor. Ó Pai, ser com teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa pelejar por eles. Deus, as atitudes são nossas, mas o vencer da guerra é com o Senhor. Então eu te peço, Deus, abençoa cada um dos seus servos, cada um das suas servas, e que possamos, ó Deus, estarmos preparados para o dia mau. Abençoa o teu povo. Essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deixa eu te abençoar, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica do Senhor Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.